cuidado, né? A maneira como vai falar. Exatamente. É porque nós tem esse ímpeto, né? Fala assim, poxa, né? E às vezes coloca a pessoa até como coitada. Poxa, mas o que a mamãe fez para você? Ou a esposa, né? O que eu fiz para Às você? vezes a pessoa traz o próprio conflito, né? Às vezes não é isso. E ele está tentando falar, mas aí fica dando sugestão, né? Aí a gente fica Sim, falando. e o Dr. Dimas colocou assim o essencial, que é o saber ouvir. E eu acho que, infelizmente, está cada dia mais difícil saber ouvir, né? Assim, a pandemia veio agravar ainda mais esse fenômeno. Parece que está todo mundo querendo falar, né? Então, quando há essa procura, é ouvir, né? Não fica impondo ou perguntando, muito menos atacando, né? Ouvir e aí depois tomar as providências para encaminhamento, né? Claro que um parente, um amigo não pode e nem deve lidar com essa situação sozinho, né? Porque, eu vou fazer você mudar de ideia. Não, calma, eu vou te ouvir, talvez contribua, sim, para você passar, né, essa fase, essa ideação, passar, mas o encaminhamento é obrigatório, né? Essa questão também eu acho que uma coisa que é importante da gente citar são as coisas, por exemplo, algumas coisas relacionadas, principalmente, por exemplo, o Dr. Dimas citou agora a questão do sexo do paciente, né? Tem um detalhe, por exemplo, os homens geralmente tendem a ter mais óbitos por suicídio do que as mulheres, geralmente 3 óbitos para cada um de mulher. Só que a mulher tem mais tentativas. E geralmente a mulher, ela tende a sair de um episódio de tentativa melhor do que o homem, porque muitas vezes ela tem uma aderência à chamada rede de proteção mais do que o homem. Porque alguns outros fatores, eu acho que foi muito bem comentada a questão do exercício, mas tem alguns outros fatores que também às vezes podem também levar à sensação de solidão, a sensação de que não é útil. A gente falou no jovem, né? A questão dos gêneros, a questão de, por exemplo, você não fazer parte de algo que te dá responsabilidade, ou que você tenha pertencimento, né? Então, tipo assim, não, eu tenho que viver porque fulano depende de mim, ciclano depende de mim. Quando você, às vezes, não tem muito isso, é fator de risco. Então, às vezes, um grande fator de proteção, uma grande mensagem que eu acho que a gente podia dar é fazer parte de alguma coisa, né? Fazer parte do movimento religioso, qualquer que seja o movimento religioso, a fé da pessoa, fazer parte disso vale muito a pena. Os jovens, os grupos de jovens, são grupos que são muito fortes, muito unidos. Nesse último fim de semana, eu tive a oportunidade de encontrar com amigos meus que eram da época da Pastoral da Juventude. Amizades para a vida inteira, entende? Então, assim, é um grupo que foi unido. Para mim, foi muito importante. E eu achei interessante que um dos meus amigos falou, olha, você não tem noção de quanto fazer parte daquele grupo de jovens, para mim foi importante, esse meu amigo falando. Então, assim, foi uma coisa importante para todos nós e é uma rede de proteção.